Se você é ligado na política do país, grave bem o nome dela. Ela é cristã, conservadora e muito patriota. Mas nenhum adjetivo a define melhor como a lealdade. E num momento em que a direita no Brasil passa por uma crise de identidade, ela segue comprometida com seus princípios e honrando cada um de seus quase 80 mil votos. Estou falando de Carla Zambelli, personagem do Wikivídeos de hoje. Carla Zambelli Salgado é o nome dela. Natural de Ribeirão Preto, ela nasceu no dia 3 de julho de 1980, sendo filha de João Hélio Salgado e Dona Rita Zambelli, e ainda tem os irmãos mais velhos Bruno e Paula Zambelli. Apesar de nascer em Ribeirão Preto, aos 2 anos de vida foi com a família morar em São Paulo, e posteriormente se mudaram para a cidade de Uberlândia, onde passou 15 anos de sua vida. E mesmo vindo de uma família com certa estabilidade financeira, sempre buscou sua independência, começando a trabalhar logo aos 13 anos em uma loja de confecções de sua mãe Rita, e aos 17 anos já gerenciava 3 lojas na região de Uberlândia. Em 1997, ingressou no curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Uberlândia, e posteriormente fez uma pós-graduação em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, onde também exerceu a função de coordenadora de marketing. E graduou-se em Planejamento Estratégico Empresarial pelo Centro Universitário 9 de Julho. Em 2003 foi morar na Espanha, e por lá ficou até o ano de 2006, estudando e trabalhando em algumas empresas voltadas para sua área de formação. E Carla ainda faria algumas viagens de aperfeiçoamento pela Europa, Estados Unidos, Israel e América Latina, atuando na área em diversas grandes empresas, em especial na multinacional KPMG, que foi a última pela qual Carla trabalhou como gerente de projeto sênior até julho de 2016. E voltando a dezembro de 2007, e já de volta ao Brasil após sua passagem pela Espanha, Carla dá à luz a seu filho João Hélio, que é filho de um ex-namorado espanhol. E o parto do menino, feito pelo SUS, seria alvo de muitas críticas de Carla, que chegou a protestar por um parto mais humanizado na rede pública, denunciando que as mães chegavam a passar fome durante a noite, além de não fazerem uso de anestesia nos procedimentos de parto normal. E em um desses atos de protesto no ano de 2012, Carla se uniu a um grupo feminista ucraniano chamado Femen, para protestar pelo direito das mulheres optarem por terem o parto feito em casa. E esse grupo, que tinha como hábito protestar com os seios à mostra, até então tinha como pautas a luta contra a violência, prostituição infantil e turismo sexual. E nesse protesto, Carla tirou fotos após trocar de camisa com a então ativista do grupo Femen, Sarah Winter. E por essa foto, Carla seria acusada alguns anos mais tarde de ter integrado o grupo que posteriormente passou a defender pautas como o aborto, que Carla sempre condenou. Em meados de 2011, pensando no futuro do filho e indignada com os seguidos escândalos de corrupção e impunidade no meio político do país, Carla fundou o grupo Nas Ruas, que a princípio defendia pautas como o fim do voto secreto parlamentar, a aprovação da lei da ficha limpa, a luta contra a corrupção e o fim da impunidade. E somente no ano de 2011 foram realizadas 4 manifestações, em especial uma no feriado de 7 de setembro em São Paulo, além do primeiro de 4 congressos contra a corrupção que o grupo ainda realizaria. E até o final do ano, o grupo já tinha representantes em dezenas de cidades e reunia mais de 50 mil apoiadores em sua página no Facebook. Já em 2012, o grupo seguia ganhando corpo e com diversas manifestações, e em especial uma feita no dia 21 de abril, que contou com milhares de pessoas na Avenida Paulista e adesão em mais de 80 cidades pelo Brasil. Além de também realizar algumas vigílias usando velas na Avenida Paulista, pressionando para que o STF julgasse os criminosos do caso Mensalão. Carla, que sempre teve um viés mais conservador, porém sem um conceito exato sobre quais eram as políticas de esquerda ou direita, conheceu o grande professor jurista Ives Gandra, e através deste e de algumas outras figuras direitistas no Brasil, aprendeu muito sobre quais eram as pautas defendidas pela direita e esquerda no Brasil, passando então a defender declaradamente suas ideias voltadas à direita. Entre 2013 e 2014, Carla foi morar em Salvador, onde atuou profissionalmente como gerente de planejamentos e projetos e mantendo o movimento virtual e localmente na cidade de Salvador. Nas grandes manifestações de 2013, Carla foi uma das responsáveis pela alteração na pauta que até então era pelos 20 centavos de reajuste do passe livre, mudando a pauta para não é pelos 20 centavos. Em 2015, esteve ativamente nos grandes protestos pelo Brasil, tendo grande participação na abertura do processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, chegando a representar dezenas de movimentos sociais pró-impeachment, e em especial no ato em que ficou conhecido como Algemados pelo Impeachment, onde ficou, juntamente com outros 7 manifestantes, algemada numa pilastra do Salão Verde por 9 dias, no intuito de fazer pressão sobre o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para que esse acatasse o pedido de impeachment.
Nesse período, o movimento nas ruas também ficou muito conhecido por usar em suas manifestações bonecos infláveis gigantes, como o batizado com o nome de Bandilma, que representava a então presidente Dilma. E 2 desses bonecos, que representavam o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, ainda renderia a Carla uma denúncia na Polícia Federal a pedido do STF, que alegava haver grave ameaça à ordem pública e um atentado à credibilidade do judiciário. Em 2016, mais um ano bastante intenso para Carla e o movimento nas ruas, se mantendo bastante influente nas redes sociais, com vídeos em que pressionava alguns parlamentares e com seus discursos em atos do movimento. E ainda organizou grandes manifestações, como a do dia 13 de março, que foi o maior evento político da história do Brasil, além de outros atos para acompanhamento do processo de impeachment na Câmara e no Senado e em favor da Operação Lava Jato. Ainda por volta do ano de 2016, Carla se aproximou da família imperial, e em especial do príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, conhecendo e passando a ser simpatizante do modelo de governo monarquista. E a partir de julho desse mesmo ano, Carla deixou seu trabalho como gerente de projetos, passando a tomar conta exclusivamente do movimento nas ruas. Já em 2017, Carla, que é a favor da posse e do porte de armas para civis, esteve presente nas manifestações ocorridas no mês de março e pedia a revogação do Estatuto do Desarmamento. Também foi palestrante no 7º Congresso Nacional de Delegados da Polícia Federal, e ainda no final de 2017, chegou a receber ordem de prisão do deputado petista Paulo Pimenta, após Carla dizer que ele tinha medo do então juiz Sérgio Moro e que ele e o PT estariam roubando o povo, e por esse ato chegou a ficar presa por algumas horas na delegacia do Congresso. Em julho de 2018, Carla se afastou do movimento nas ruas, mas antes organizou algumas manifestações em favor da prisão em segunda instância e a Lava Jato. Nesse tempo, também já recebia alguns prêmios individuais por seu grande trabalho no combate à corrupção. Trabalho este que também foi reconhecido pelo povo em outubro desse mesmo ano, e que lhe rendeu quase 80 mil votos nas eleições, sendo eleita deputada federal pelo PSL, mesmo partido do presidente eleito Jair Bolsonaro. Em 2019, um ano bastante intenso. Logo em janeiro foi à China juntamente com outros deputados eleitos, para, entre outras coisas, conhecer um moderno sistema de reconhecimento facial. No dia 1º de fevereiro, tomou posse de seu mandato na Câmara Federal em Brasília, e logo de cara precisou lidar com um clima tenso e de divisão dentro do seu partido, em especial com troca de acusações no Twitter com a deputada Joyce Hasselmann, por conta de uma medida provisória que não vinha andando de acordo com os interesses do governo, e de acordo com Carla, Joyce seria responsável por ser líder do governo na Câmara, e de lá até aqui o clima entre elas seguiu tenso. Em seu primeiro ano como deputada, apresentou alguns projetos de lei, além de trabalhar na articulação de alguns temas como o pacote anticrime e a reforma da Previdência. No final de agosto, lançou seu livro que fala sobre os bastidores do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, intitulado Não Foi Golpe. Em setembro, precisou transferir seu filho para um colégio militar em Brasília, após receber ameaças contra um menino que morava com a avó em São Paulo. Em outubro, anunciou sua gravidez, e em novembro acabou perdendo o bebê após sofrer um aborto retido. E já no dia 14 de dezembro, Carla casou-se com o coronel Aguinaldo de Oliveira, diretor da Força Nacional de Segurança. A cerimônia, que ocorreu em um templo maçônico em Brasília, contou com ilustres presenças de membros do governo, como o então ministro da Educação Abraham Weintraub e o ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, com ambos sendo padrinhos de Carla. E já em 2020, mais um ano de muitas batalhas. Destaque para um fato que deixou Carla escandalizada, quando o ainda ministro da Justiça Sérgio Moro pediu demissão do cargo alegando interferência do presidente em seu ministério, e no mesmo dia divulgou prints de conversas no WhatsApp com Carla, dando a entender que Carla estaria lhe oferecendo uma cadeira no STF, em troca de sua permanência no governo. Após a divulgação de Moro, Carla, muito decepcionada com seu padrinho de casamento, fez uma live para mostrar toda a conversa que tivera com Moro, e se defendeu dizendo que não prometeu a ele o cargo no STF. Até porque essa indicação era de competência única do presidente, e que ela apenas se propôs a ajudar da mesma forma que já havia feito em outras oportunidades quando ainda não era parlamentar. Já em junho, Carla teve seu sigilo bancário quebrado pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, em um inquérito que apurava se ela atuou no financiamento de atos antidemocráticos que pediam o fechamento da Corte e do Congresso Nacional. E novamente Carla veio a público através de uma live em suas redes sociais, se mostrando indignada com o inquérito inconstitucional e o abuso de poder por parte do ministro, abrindo suas contas ao público e afirmando que nada encontrariam de ilegal. Atualmente, Carla Zambelli segue firme cumprindo seu mandato em Brasília. Não mudou seus princípios e continua fiel às suas promessas de campanha. Ela é a parlamentar que mais cresce atualmente nas redes sociais e já conta com milhões de seguidores.
e seguindo leal aos seus valores conservadores e patrióticos. Este foi o Wiki em Vídeos de hoje. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para não perder os próximos personagens do canal.